Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu apresento sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel 6 barra. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel. Você pode ir também ao blog e ao Facebook. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de agosto de 2026, quinta-feira, dia de São Bernardo, abade e doutor da Igreja, dentro da 20ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A, a cor é branca neste dia, em homenagem a São Bernardo. No rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos do 23 ao 28. Assim fala o Senhor: vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo de resposta. É o 50 na Bíblia Vulgata ou 51 na Bíblia de Jerusalém. Então, vai depender de qual Bíblia você está consultando. Versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 18 a 19, refrão retirado do livro da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Este é o refrão: eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Repitamos: eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14. Vamos, antes de veiculá-lo, aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba,
Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Os ouvintes da parábola são os líderes religiosos. O rei é Deus, o filho é Jesus. A imagem do casamento usada por vários profetas indica a aliança de Deus com a humanidade. Os servos são os profetas enviados por Deus e rejeitados pelos dirigentes. A menção à ruína da cidade pode ser uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. No Novo Testamento, Jesus é o noivo. Os servos são os discípulos de Jesus que evangelizam, convidando todos a fazer parte da igreja. O traje para o casamento representa as condições para pertencer à comunidade cristã, isto é, a prática da justiça. A parábola mostra o julgamento não só para a elite religiosa por rejeitar o projeto de Deus, mas também para os discípulos de Jesus. O reino, agora recusado pelo povo de Jesus, em breve será aceito por todos os povos. Aqui no Catecismo da Igreja Católica também tem uma explicação. Jesus convida para entrar no reino por meio de parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas existe também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino de Deus. Aqui, ainda no Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte:
A unidade entre Cristo e a Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem de esposo e esposa. O tema de Cristo, esposo da Igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O Senhor mesmo designou-se como esposo. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 19. O apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel membro do seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor para ser com ele um só espírito. Olha que coisa bonita, né? Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo amou, pela qual se entregou a fim de santificá-la. Está em Efésios, carta de São Paulo, capítulo 5, versículo 26, que associou a si por uma aliança eterna e da qual não cessa de cuidar como de seu próprio corpo. Agora vamos aos santos do dia, que fazem parte da igreja, que é a esposa de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo, nós, igreja. E os santos pertencem à igreja triunfante, né? Temos a igreja peregrina, que está aqui na terra, sou eu, você que está me vendo, né? E a igreja padecente, que é aquela que está no purgatório. São Bernardo de Claraval, abade e doutor da Igreja Santo de 20 de agosto, morreu em 1153, em Langres, na França. Com 30 amigos e parentes, entrou para o mosteiro de Cister, fundou o mosteiro de Claraval, do qual foi primeiro abade, e outros 67 em diversos países. Deu tal impulso à ordem cisterciense, que é considerado seu segundo fundador. Consultado por papas e reis, interveio como pacificador em vários conflitos. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Bernardo de Claraval nasceu em 1090, em Fontaine, na França, numa família opulenta, rica. Aos 22 anos, após ter estudado gramática e retórica, entrou para o mosteiro fundado por Roberto de Molesmes, em Citeaux. Em latim é Cistercium, do qual deriva o nome de cisterciense. Alguns anos depois, fundou o mosteiro de Claraval, junto com 12 companheiros, entre os quais 4 irmãos, um tio e um primo. Pelo seu exemplo, muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. De acordo com o espírito de Bernardo, a vida monacal, a vida de monge, era constituída de trabalho, contemplação e oração, tendo como estrelas fixas Jesus e Maria. Para o abade cisterciense, Cristo era o centro de tudo. Para mim, nas discussões ou conversas, se não for pronunciado o nome de Jesus, nada tem sentido, disse ele. Acrescentou que Maria leva Jesus. Para ele, nos perigos e nas angústias, deve-se elevar o pensamento a Maria e invocá-la. Se rezamos a ela, não nos desesperaremos. Se pensarmos nela, não erraremos, enfatizou ele numa homilia. Para o monge cisterciense, os degraus fundamentais do amor são 4. Primeiro, o amor de si para si. Primeiro, o homem ama-se a si mesmo, depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar Deus por meio da fé. Segundo, o amor de Deus para si. No segundo degrau, portanto, ame a Deus para si e não para ele. Porém, deve começar a frequentar a Deus e a honrá-lo segundo as próprias necessidades. Terceiro, o amor de Deus por Deus. A alma passa para o terceiro degrau amando a Deus, não por si mesmo, mas por ele. Neste degrau se detém longamente. Aliás, não sei se nesta vida seja possível chegar ao 4º degrau. 4º degrau. Vamos a ele? O amor de si por Deus.
aquele amor em que o homem ama a si mesmo somente por Deus. Assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente de si mesmo, quase deixa a si mesmo para tender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com ele. Olha que maravilhoso! Entre os seus escritos há um famoso elogio da Ordem Monacal Militar dos Templários, fundada em 1119 por alguns cavaleiros, sob a guia de Hugo de Payens, feudatário da região de Champagne e parente de Bernardo. Antes da batalha, armam-se interiormente com a força da fé. A sua única fé é a Deus. Depois de Roberto, Alberico e Stefano, Bernardo foi o pai da ordem cisterciense. Então tem Roberto de Molesmes, Alberico e Stefano. Depois Bernardo. A obediência e o bem da igreja muitas vezes o levaram a deixar a paz monástica para tratar de questões político-religiosas mais sérias de seu tempo. Guia espiritual e educador de gerações de santos, ele deixou em seus sermões sobre a Bíblia um documento excepcional de teologia monástica. São Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153. O Papa Alexandre III o proclamou santo em 1174. O Papa Pio XII dedicou-lhe uma encíclica intitulada Doctor Mellifluus, que escorre mel, Doctor Mellifluus, na qual recorda de modo particular estas palavras de Bernardo: Jesus é mel na boca, suave concerto aos ouvidos, júbilo ao coração. O doutor Mellifluor, último dos padres, mas não certamente inferior aos primeiros, escreveu: o pontífice se destacou por seus dotes de mente e de espírito, os quais Deus acrescentou abundantes dons celestes. São Bernardo, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. São Samuel é do dia 20 de agosto, foi profeta. Chamado por Deus ainda criança, foi juiz de Israel. Ungiu Saul como rei do seu povo, sendo este infiel, ungiu Davi, de cuja descendência nasceu o Salvador. São Máximo é santo do dia 20 de agosto, foi um monge do século V quando morreu. Discípulo de São Martinho de Tours. Foi monge na abadia de Ille-Barbe, em Lyon, na França. De lá saiu para fundar um mosteiro perto de Chinon, onde passou o resto de sua vida. São Filiberto ou Felisberto é do dia 20 de agosto. Foi um abade, morreu mais ou menos no ano 684. Fundou e dirigiu as abadias de Jumièges e Noirmoutier, na França. São Bernardo Tolomei é do dia 20 de agosto, foi um abade, morreu em 1348, foi fundador da congregação beneditina olivetana. Dirigiu-se a Siena, na Itália, para assistir a seus monges durante uma epidemia de peste e morreu desta enfermidade. Santa Maria Matias é do dia 20 de agosto. Maria Matias foi virgem e morreu em 1866. Foi discípulo de São Gaspar de Búfalo. Fundou em Roma a congregação das Irmãs Adoradoras do Preciosíssimo Sangue de Cristo. Bem-aventurada do dia 20 de agosto é a beata Maria Clement Mathieu. Foi virgem em Marte e morreu em 1936. Ela era terciária franciscana que dedicou-se ao apostolado secular. Foi fuzilada durante a famigerada Guerra Civil da Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Deus pode tudo. Se Deus falar para você, atenda, acate. O canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino na internet, no YouTube, tira as nossas dúvidas. Ele diz que Deus pode nos dar um sim, não ou espere.
qualquer dos três vamos acatar.